queria terminar naquela parte ali. A chamada inflação rastejante, eu não sei como fala. Creeping inflation. Crawling, que está no chão. Que tinha. Que é uma fenômeno. Hoje, sabem o que é, né? Que havia era uma inflação relativamente baixa, que acontecia em vários países durante a Golden Age, né? E que foi discutida pelos escandinavos, mas se aplicava à Inglaterra, se aplicava aos Estados Unidos, que era uma coisa assim. Tem a ver com o salário relativo, mas é o oposto da ideia do conflito. Qual era o argumento? O argumento era o seguinte, né? A Escandinávia tinha um setor dinâmico, industrial, exportador, com alto crescimento da produtividade e sindicatos muito fortes. E tinha setor de serviços não tão dinâmico. E aí, mas quando você olhava a inflação, os salários nominais agregados cresciam mais do que a produtividade, o que parecia a existência de um conflito distributivo grave. Em países onde não parecia estar tão grave o conflito. Eu estou falando agora antes de 68, um período de paz, né? Nesse período, está todo mundo feliz, os sindicatos negociavam, tá? Tinha uma inflaçãozinha que incomodava e que, olhando no agregado, os salários estavam pedindo mais do que a produtividade. Mas você olhava os reajustes salariais, você olhava a barganha salarial, nem sempre isso era verdade. Porque nesses setores líderes, por exemplo, a produtividade no setor exportador crescia 10%. Até pelo sistema de Bretton Woods, câmbio fixo, etc. Os trabalhadores, negociando com os empresários, pediam e conseguiam 8%. 8% é menos que 10%. O custo unitário salarial caía na indústria exportadora. Porém, o que acontecia? Sindicatos com altíssimo grau de solidariedade repassavam para os trabalhadores na negociação coletiva, porque os sindicatos no mundo real são o contrário do que eles são na teoria, com frequência, no passado, na Golden Age eles eram, né? No Brasil ainda. O oposto, da teoria novo keynesiana, o sindicato é o insider contra o outsider. O sindicato da Golden Age era a favor do outsider. Ele estendia a periferia do movimento sindical às conquistas dos líderes. No Brasil foi assim. Reforçava. E aí o que acontecia? 8% de reajuste num setor que a produtividade era 10%, é um choque deflacionário. Mais 8% no setor de serviços que a produtividade não crescia, era um choque muito grande. E aí a inflação ia. Então, esse assunto eu só estou mencionando porque tem muito a ver com os diferenciais de inflação no zona do euro, tem muito a ver, tem muito a ver com várias coisas que você tem hoje em dia de trade e não trade, que é, às vezes, essas pressões gerais, ou a indexação, ou outra coisa, cria uma impressão que o conflito está mais grave que o problema é muito mais dessa coisa. Então, você pode ter a dinâmica, digamos, do conflito entre salário relativo ou da solidariedade do salário relativo, que pode gerar o mesmo tipo de problema. É natural que os sindicatos do setor mais dinâmicos, nos Estados Unidos, era a indústria automobilística. Na Europa, eram os exportadores. Você podia identificar naquela época qual era a liderança. Né? A Alemanha, obviamente, era os exportadores de capital. E isso aí era uma coisa que incomodava. Por acaso, essa creeping inflation, na minha opinião, eu falo um pouco disso no meu trabalho sobre o poder, daquele livro, O Poder Americano. A rigor, como eu acho que as margens nominais eram mais ou menos rígidas, já pela estabilidade da taxa de juros, e mais ainda pelo câmbio fixo, eu acho que a inflação, creeping, teve um papel funcional na Golden Age. De que não só durante a Golden Age, porque de um lado ela impediu a divergência de salários relativos. Impediu. Era uma forma, causava inflação, mas impediu, que foi bom. Você distribuiu muito bem os ganhos de produtividade e esta inflação reduzia as margens reais. E, portanto, ajudou, dada a barreira do câmbio fixo e a dificuldade de ampliar juros nominais no contexto de Bretton Woods. Melhorou do que seria a distribuição de renda. Então foi uma inflação muito favorável à distribuição de renda. Pensa o que houve depois. Câmbio flexível, Volcker põe o preço do dinheiro, do custo de oportunidade lá em cima, a quebra dos sindicatos, creeping inflation acabou.
Isso foi um dos fatores da Great Moderation. Não tem creeping inflation. Você ganha muito no setor dinâmico. Que bom, sou mais rico que aquele idiota que trabalha no serviço. Essa falta de solidariedade ajuda a inflação. Sabe? Então, esse é um tema que eu acho que foi esquecido no tema, mas é interessante. Então, só para terminar, assim, no Brasil, o Carlos Picosfeld, seguindo uma sugestão antiga de trabalhos que eu fiz, baseados também na interpretação do Pivetti, a gente imaginava o conflito no Brasil naquela época, basicamente assim, só uma frase. O governo militar tomou uma decisão estratégica, em 64, de não permitir um atraso cambial grande. A partir, como ele fez isso? Ele criou a política das mini desvalorizações. Havia uma regra de política econômica e que saía uma tabela de que um cruzeiro, sei lá o quê, daqui a um mês valeria tanto, daqui a 2 meses menos, daqui a 3 meses menos. Se você faz isso, evidentemente, mesmo com controle de capital, você tinha que indexar. Você indexou o câmbio. E essa tabela era baseada na inflação passada. Né? Então você indexou o câmbio nominal. Isso levou à necessidade de indexar a taxa de juros, a chamada correção monetária brasileira. Porque senão a fuga de capitais era impossível, certo? Porque o retorno em dólar de um negócio que você sabe que o dólar era certo, você sabia quanto o dólar ia variar. Se você não indexasse os juros, embora houvesse controle de capitais, quando a diferença é muito grande, o retorno é muito alto, a prática comum de antecipar importações e adiar exportações é suficiente para ganhos especulativos infinitos, absolutamente legais. Isso é, se eu espero uma desvalorização, eu vendi um avião da Embraer, espero uma desvalorização, eu falo para o meu cliente, não me pague até ano que vem, eu não faço isso. Ou então não, eu importo as coisas que eu ia importar ano que vem, agora. O que piora na prática é que aí a ficação fulfilmente, você tem um motivo concreto para as expectativas agravarem, você tem um mecanismo entre a expectativa e concretamente ter uma crise cambial. Então, para evitar isso, o governo sabia que isso existiu, criou-se a correção monetária, que indexou os juros. E essa questão criou tanta inércia na inflação, sabe? Uma inflação de margem de lucro, sabe? Que se a margem nominal tem alguma coisa a ver com os juros são indexados, eu tenho uma inflação de lucro nominal com lucro nominal, e câmbio, e vai indo. Tanto foi assim que mesmo na ditadura, os militares indexaram o salário, embora, quando precisava, eles ajustavam. Então, a inflação crônica brasileira pode ser interpretada desse jeito, e ao mesmo com a dolarização não aconteceu, porque esse sistema já estava montado e funcionando muito bem quando os grandes choques negativos dos anos 80 vieram. Então o brasileiro não fugia para o dólar, porque estava indexada a taxa de juros. Isso é uma diferença muito grande para outras economias. Não apenas porque o dólar era um mercado pequeno lá, tinha muito controle, sempre foi uma economia mais fechada, mas tinha uma alternativa. Sabe? Então foi a maneira de não. É claro que na prática, a longo prazo não queria dizer muita coisa, porque evidentemente o juro tinha que seguir o câmbio, então quando eu tinha um choque acelerava todo o processo do mesmo jeito. Né? Mas objetivamente o fato com toda a inflação alta, não haver a rejeição da moeda brasileira que ocorre em todos os outros lugares, e o uso de dólar no Brasil era muito limitado mesmo nos anos 90, no início, em 89, na hiperinflação, porque os pagamentos continuavam feitos assim, as contas eram indexadas, tudo era indexado aos juros do governo. Então, esse sistema era do brasileiro. Em outros lugares, como a gente pode pensar isso, hipoteticamente, no lugar onde houve dolarização, tipo, como a Argentina, mas não sei os detalhes do que eu vi aqui, pode estar falando alguma coisa, não, mas no modelo, como entraria a dolarização? Entraria assim, de um lado, a hipótese que eu faria para pensar a dolarização é a seguinte, olha, dolarização teria 2 elementos no modelo simples, além, obviamente, dos custos, do dólar, dos commodities, etc. Primeiro, a ausência de uma referência daquela faz muitos contratos ficarem em dólar. E leva, depois de um tempo,
crescentemente os próprios salários serem ajustados ao dólar. Isso é o que o pessoal comenta. Mas o que eu queria chamar a atenção é, na hora que a gente coloca as margens nominais na história, e a ideia, Serafiana, de que, de alguma maneira, o piso das margens nominais é o custo de oportunidade do capital, que a taxa de juros interna, sendo baixa, negativa em dólar e irrelevante, pode levar, e eu acho que nessa época levou em vários lugares, a que o cálculo do custo de oportunidade dos financeiros seja a taxa externa. Se for isso, a margem nominal depende dos juros externos e da variação esperada da taxa de câmbio. Não a variação esperada dos preços, como no Frankel, mas a variação esperada do câmbio. Peraí, eu estou falando da década de 80, eu no cenário de 80. E aí então, só para terminar, exatamente isso. Então eu queria terminar exatamente aqui falando o que vocês acham da relevância dessas coisas. Agora eu queria ouvir vocês, talvez num nível de abstração menor, sobre esses problemas. Obrigado, desculpa, foi bom, mas precisava muito acertar a linguagem da coisa. Preguntas. Bueno, No, yo quería agregar Quero pegar o avião, sai fora. La seguimos, un comentario breve sobre esta última parte, respecto a lo siguiente, ¿no? Ese proceso involucraría, digamos, por un lado, involucraría o se podría verificar si uno encuentra empíricamente un aumento autónomo de los markups nominales y de alguna manera encuentra una correlación de eso con alguna de estas variables que miden el costo de oportunidad en términos de dólar o de tasa de interés externa. E, por exemplo, veja bem, a evidência econométrica de Frankel era que, depois dos choques perto dos choques cambiais, havia aumento dos markups nominais. Eu só estou dizendo que a teoria dele, que isso refletia a inflação esperada, pode ser que meramente explicasse o aumento do custo de oportunidade, porque era o câmbio esperado. A evidência já existe, é só como eu estou falando do passado e não do presente ou futuro, eu estou falando do que houve, obviamente sem nenhuma implicação do que vai acontecer agora, mas eu estou dizendo assim, exatamente, a maneira de... Outro exemplo, eu comentei outro dia aqui, é possível que algo desse tipo tenha ocorrido bem mais recentemente na Venezuela. Porque o que me chama a atenção na Venezuela, eu fui lá um tempo atrás, porque felizmente me rendeu uma gloriosa foto abraçado com o Chaves, que escandaliza todos os meus amigos brasileiros. Eu sempre mostro tudo quando eu vejo no Facebook, etc. No Brasil as pessoas têm um problema com o Chaves. O que é isso? Aí na discussão lá, não com ele, com o pessoal da economia, chamava atenção quando você olha a inflação na Venezuela. Venezuela, a Rússia e a Argentina são os países que têm inflação alta nos anos 2000. Ao contrário, é que a taxa de câmbio sempre era desvalorizada muito depois de aumentar a inflação na Venezuela. O que... E eu ficava assim, como assim? Que em todo lugar do mundo sempre aumenta o câmbio depois da taxa. Mas, embora você não vá acreditar, porque era um sistema muito irracional, a Venezuela, sem restrição externa muito forte, tinha um sistema de controle quantitativo de capital meio exagerado, que gerou um mercado paralelo de dólares. Obviamente, isso é uma coisa que ninguém ia fazer isso, né? Mas, a Venezuela é uma coisa meio irracional, mas existia na Venezuela. Uma coisa... o mercado paralelo de dólar era um mercado livre onde, sabe, a taxa de câmbio oficial era fixa, mas o mercado podia especular e fazer a taxa que queria. Se você olha a inflação na Venezuela, ela parece seguir, não a diferença entre o oficial e o paralelo, mas as mudanças no paralelo. E depois de mudar muito, a diferença fica... Tem uma implicância sobre a brecha? Não, tem. Mudando o paralelo, o que acontece? O paralelo é 70%, país importante, mais ou menos 70% acima do oficial. Amanhã é 75%, depois é 80%, depois é 90%. O que acontece é que mais cedo ou mais tarde o governo
a diferença é tão grande que o governo, para evitar a especulação excessiva demais, que torna lucrativo fazer atraso de exportações em coisas de transações, para um mínimo de realismo na justa. O que parece ter ocorrido na Venezuela? É que os preços, de alguma forma, estavam acompanhando muito mais o dólar paralelo do que o dólar oficial. E aí